Edu, minha playlist hoje é em sua homenagem, tá? Acho que não rolou. Chama de novo? Aí. Tá rolando. Peraí. Deixa eu te chamar. Agora foi. Agora Aê, foi. agora foi. Nossa, eu tô Tudo muito cabeludo, bem? meu Deus. Tudo bem. Bela música. Bela música. Foi. Isso é homenagem, isso é homenagem. Conterrâneo. Pois é. Melhor só se fosse a partida de futebol. Mas tá bom. Fica a dica pra próxima live. Partida de futebol, muito bom. Como é que você Tá tá? Tudo bom. bem? Tudo jóia, e você? Como é que tá de isolamento aí? Sim. Além do cabelo grande? Não tem isolamento aqui não. Aqui tá tranquilo. É? Não tá Só de fechado aí máscara não? pra um. Não, academia. Tá indo. Tudo aberto. Como é que tá aí? Aqui tá liberado, mas assim, de máscara pra rua. Aqui na capital especificamente tá com toque de recolher às 20 Hum. horas. Às 20? Mas Você é Cuiabá? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quase. Quase, quase. Quase, Tem um primo, quase, no andar de baixo aqui. é que tem um primo meu de Cuiabá, eu conversei com ele ontem sobre projetos, aí fiquei com isso na cabeça. Tudo bem, todo mundo confunde. Aí todo mundo fala, ah, é Mato Grosso? Aí o pessoal grita, do Sul, entendeu? É, normal. Aqui, eu tô em Poços de Caldas, só que minha cidade chama Passos, do lado de Capitólio, você deve ter ouvido falar de Capitólio, né? Já, tô louca pra conhecer. Pois é, só que a minha cidade chama Passos, é do lado. E todo mundo pergunta, é Patos de Minas? Eu falei, não, é Ah, Passos, é outro, não é tem nada a ver uma coisa fácil. com a outra. Patos de Minas tá lá no norte, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe que eu sou daí, né? Eu sou de Juiz de Fora. Ah, é? É, minha Mineira do família toda é Brejo? natural daí. É, do Brejo. Ali na esquina do Rio, sabe? Que a gente mora. Pertinho, né? É, mas tem mais de 30 anos que eu moro pra cá já. É, Nossa, é, é sou mais tempo, hein? daqui do que daí já. É, mas não deixei de comer queijo, não, porque queijo é queijo, Não dá, né? né? Não dá, Não dá. não dá. A gente toma tereré, mas come queijo, aí faz aquela Ah, toma tereré, é mistura. verdade. Aí é Tereré. do sul, é verdade. Muito bom. Du, obrigada por você estar aqui. Show de No bola prazer. compartilhar aqui esse tema com você, esse assunto, né? É, toda semana que eu procuro fazer algumas dessas collabs aqui, porque, poxa, como a gente aprende, né? Com Pois o é. outro, trocando essas experiências. E o legal é que tantas pessoas que assistem do meu lado, quanto que assistem do seu lado, aprendem com visões diferentes, né? Com certeza. Quando a gente tem uma visão única de um assunto, parece que não gera um nível de aprendizado. Quando você entende uma outra visão sobre isso, nosso nível de aprendizado aumenta, né? O nível intelectual aumenta. Então, obrigada por você Perfeitamente, estar aqui. porque assim, né, o que é o coach, né, eu também estou estudando, como eu tinha te falado, é realmente aumentar a percepção, né, descobrir que não é só aquilo, qualquer coisinha que você pensar um pouquinho diferente do que você estava esperando, já é um ganho muito Exato. grande, né, por isso que, tanto que a gente trouxe a conversa de carreira, identidade, porque está tudo relacionado, seja com propósito, seja com valor, seja com missão. Isso basicamente é o começo, é a base para se iniciar um crescimento maior, né? Sim. E Du, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Já chega na pegadinha já, tipo, pô, Michele, não combinamos isso, mas quero começar te fazendo uma pergunta, tá? Lógico, estou aqui para isso. Quem é o Eduardo? Me conta. Cara, o Eduardo, eu estou fazendo
tanto essa resposta, porque fazendo storytelling, copyright, já respondi tanto para mim mesmo, que é tão difícil. Cara, o Eduardo, ele é um cara bem feliz, é um cara que acredita muito nas pessoas. A gente vai chegar a conversar um pouquinho de carreira e valores, mas meu valor principal que eu a vida inteira priorizei, mas depois que eu fiz o auto-coach, foi de lealdade. É um cara extremamente leal, é um cara que acredita muito nas pessoas. Puxando um pouquinho para o profissional, é engenheiro duplamente, sou engenheiro químico, engenheiro civil, e não imagino me trabalhando nessas áreas, não sei por que isso, Jari. Não sei o que eu vou fazer lá. Mas ajudou muito, porque faculdade é aquele momento de conhecer muitas pessoas, networking. Eu costumo dizer que é sair do normal, que é as normas que a gente cresce dentro de casa, e quando você vai morar fora, vai principalmente fazer faculdade, que é uma coisa... Você vai se virar. De qualquer forma, você vai se virar. Aí você se transforma muito... Não é que você se transforma, você vira o seu normal, né? Aliás, o seu natural. Que fica tão... professores, pais, outros pais, avós, deixa a gente muito dentro de uma caixinha. E a gente transformar no natural, não seria, no caso, transformar. Seria mais deixar a nossa criatividade de novo aflorar. Conhecer coisas diferentes, aumentar a nossa percepção novamente, ver que o mundo é muito maior do que a gente imagina que era. E o Eduardo hoje é uma pessoa que virou a chave e descobriu que a internet é uma coisa que dá para escalar, mas que a gente sofre, né? Igual você perguntar, a gente sofre. A gente tem dia que... Quem disse que era fácil, mentiu e mentiu doído, né? Eu falo brincando aqui que você acha que é fácil, não é campeonato mineiro, não. Campeonato mineiro que é fácil, mas nem pro meu time esse tempo tá tão fácil assim. Não é fácil, né? Não é. Porque, igual a gente estava conversando, a gente tem uma percepção e algumas vezes não acontece, e várias vezes eu repito para mim mesmo que é um processo, passos de formiguinha, e acredita no processo. Acho que a gente já conversou disso. É acreditar no processo, porque realmente as pessoas de sucesso acreditaram, não foi do dia para a noite, e seria pensar muito de nós mesmos que ia acontecer com a gente nunca aconteceu com ninguém, né? Mas dá uma leve desanimada, mas nada que o ser humano mesmo, você sabe melhor que eu, o ser humano mesmo não passe por isso. Levantar a cabeça e seguir, fazendo todo dia que a gente tem que fazer. Processo, né? Com certeza. Hoje eu fiz foi hoje? Acho que foi hoje que eu fiz um post falando sobre como a gente precisa passar por essa metamorfose, né? E aí a gente fez uma analogia lá com a borboleta, né? Você deve saber, a borboleta real, se você corta o casulo dela ali no lagarto, que para ajudar ela a sair quando ela tá saindo, ela se torna um peso, ela não voa. Porque aquele movimento que ela faz para sair do casulo faz... A Karen, foi hoje, obrigada. O movimento que ela faz para sair do casulo é que joga sangue lá para as asinhas dela lá, que vai fazer com que ela voe. Então ela tem que passar por todo esse processo para poder ser a borboleta que a gente conhece, né? Perfeito. E às vezes a gente fica querendo encurtar o caminho, né? A gente olha para quem tá aí hoje, tô falando eu, né? Eu olho para quem está hoje bombando no mercado e eu falo assim, caraca, né? Putz, o meu não acontece, o meu não roda, minha carreira não vai, meu trabalho não anda, né? Mas há quanto tempo esse pessoal está passando por esse processo de metamorfose e hoje está voando? Não adianta a gente querer cortar o casulo, né, Edu? Exatamente. É tudo aprendizado, né? Com certeza. Não existe navegante bom em águas calmas, né? Tem que passar a tempestade para você começar a melhorar, a descobrir o que é a parte difícil, porque na hora que chega a parte boa, a gente tem que usufruir. E eu faço uma mentoria de comunicação e às vezes eu falo, nossa, eu fiz um post, deu 13 curtidas. Normalmente, quando não tem minha cara, é só uma frase, assim, muito baixo. Aí ela fala, celebra, tenha gratidão com essas 13 curtidas. Eu falo, tenha gratidão. Mas é tão difícil, a gente briga com a gente. A gente fica brigando com nós mesmos. Né? É um desafio. Sim, porque desde o momento que eu não deixa de ser uma transição de carreira, né?
Dei Sim. palestras, dou treinamentos presenciais. Na verdade, eu dei um treinamento presencial, eu tinha dois, o segundo já estava lotado, marcado na minha cidade. E aí eu passei para o online. Então, é usar esse Instagram como ferramenta não uma ferramenta, um canal de chegar às coisas que eu quero. E quando eu transformei ele do pessoal pro profissional, o pessoal era aquela bagunça lá de Instagram antigamente. Cai métrica, e cai alcance, e gente que para de seguir, e isso faz parte do processo. Sim. Expulsar as pessoas que não querem. Faz parte do processo, é seguir. E sabe o que é mais legal nesse processo todo aí? Pelo menos eu tô passando por isso, acredito que você também, pelo que a gente conversa, né? É que é um puta processo de autoconhecimento. Porque você Demais. começa a ver, caramba, como eu sou vaidosa, né? Pô, eu tô aqui me matando porque escrevi o post da minha vida e ninguém viu. E ninguém curtiu, né? E aí Pois você é. começa a olhar, assim, o que é realmente valor para você, quais são as coisas que são importantes, né? Você começa para você mesmo, né? Tirar algumas máscaras, entender coisas que Uhum. você nem sabia sobre você nesse Sim, processo, né? exatamente. É É difícil, um mas processo de autoconhecimento, né? também. A gente, na verdade, quando a gente começa a ver coisas que a gente nem sabia que existia, ou seja, o desconhecido, é aí que nós nos conhecemos mais. E realmente, eu acredito que para você também a internet ela é muito comum, assim, vamos dizer, no dia a dia, mas trabalhar com ela, levar o conteúdo de valor, levar o conhecimento, é tudo muito novidade para a maioria das pessoas. Sim, Então, com certeza. além da gente tirar esse ego nosso a gente está fazendo para outras pessoas, a gente não está fazendo para nós mesmos. Também para elas de receber de uma pessoa que era, sei lá, completamente zoeira no Instagram, ou postava coisa de cruzeiro, postava coisa de futebol, etc. É um susto. E segue também um progresso, é um projeto que a gente está fazendo, porque eu trabalho com projetos, então não deixa de ser o meu projeto, o nosso projeto, né? Sim, E o começo realmente é o mais difícil. Eu é o costumo grande fazer desafio. analogia da lei da inércia, da física lá, né? Todo corpo parado tende a ficar parado, todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. Mas também com o foguete. Porque o foguete, para ele sair, que é aquele momento do lançamento dele, ele gasta 80% do combustível. Então, realmente, o começo é o mais difícil. Depois que entra no flow, as coisas acontecem. É. Mas o sofrimento é o começo mesmo, não adianta. E a gente vai chegar lá, tenho certeza. Temos que ser fortes, né? Com certeza. E você sabe por que eu comecei te perguntando isso, né? Quem é o Edu, para você se apresentar? Porque quando a gente sugeriu esse tema aqui de carreira e identidade, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu fiz minha transição de carreira, tem 5 anos, né? Eu trabalhei 17 anos numa área, na última empresa por 10 anos, né? Então, quando você trabalha numa empresa por tanto tempo, né, você pega o sobrenome daquela empresa, Pois né? é. Então, por 10 anos eu era a Michele do Sicredi. Esse Uhum. era o meu sobrenome por onde eu passava. Então, o que aconteceu? Quando eu saí, Edu, assim, eu saí e montei a empresa de treinamento. O primeiro cliente que eu fui fazer contato, eu peguei o telefone para ligar para ele. Tudo bem, aqui é a Michele do... Não, não é a Michele do Sicredi. E eu percebi que eu simplesmente não sabia me apresentar. Porque eu não sabia quem que eu era. A minha identidade estava tão vinculada à minha carreira, ao meu cargo. Era uma loucura, assim. Né? E eu passei por uma metamorfose, por um processo de transição ali que durou ali em torno de 3, 4 meses, muito dolorido, porque eu tinha perdido a minha identidade. Eu estava tão vinculada àquele cargo, àquela empresa, àquele trabalho, que eu não conseguia enxergar o que eu tinha. Na minha cabeça, olha que doido, tudo que eu sabia fazer, tudo que eu gostava de fazer tinha ficado lá na empresa. De tão Nossa. vinculada a minha identidade estava ao meu cargo, a minha carreira até ali, né? Então, olha que loucura, né? De repente, a minha identidade era o meu crachá. E não Pois é, é. né? Nossa identidade não é o Exatamente. nosso crachá, né?
Principalmente agora, né? Que a gente tem que se reinventar tanto, porque começou uma pandemia que ninguém esperava, um cisne negro, uma coisa que... Falando isso, eu até tinha dado uma lida que faz 4 séculos que no ano 20 acontece alguma catástrofe. É mesmo? Não cheguei a ler o que era, mas foi 4 séculos seguidos. Essa veio a pandemia e acontece, diz que dá uma limpada uma virada, na face da Terra. E realmente, eu acho que a pandemia também mostrou muito isso, de que nós não temos que ficar presos a rótulos, né? Se nós tivermos que nos reinventar, nós vamos nos reinventar, porque tudo é muito mais fácil na zona de conforto, né? A gente está lá, o ser humano ele consegue se acostumar com as coisas boas, mas ele também consegue se acostumar com as coisas ruins. Ah, minha vida tá horrível, mas é a vida, fazer o quê? E não é só isso. A gente pode perceber que se não tiver coisa interessante, nós temos condição de mudança. E o que é a mudança? É quando a nossa crise, seja crise existencial, crise de peso, crise de identidade ou de carreira, ela está maior que a dor de mudar. Se não estiver doendo tanto, falar, tá legal aqui, tá meio ruim, mas eu vou ficar. Tá ruim, mas eu vou ficar. Mas quando começa a bater uma crise existencial que você fala, basta, eu não aceito isso que está acontecendo, eu sou muito maior que isso, a minha vida vale muito mais que isso, por que eu estou fazendo isso comigo? Aí realmente acontece a mudança. Seja mudança para um hábito melhor, seja mudança para rotina, seja mudança de carreira, seja mudança de identidade. Isso aí, pessoas conseguem de forma de fazer uma autopercepção, ou pessoas conseguem também com ajudas. Isso aí vai de pessoa para pessoa, mas o mais importante que eu vejo, seja carreira, identidade ou de qualquer forma, é a mudança. Sim. E essa mudança passa por essa metamorfose, acredito, né? Que a gente falou antes. Por essa necessidade de se conhecer, porque senão... quantas pessoas nesse momento agora não perderam seus empregos e estão com crise de identidade? Né? Talvez porque, assim como eu, estava tão vinculado àquela carreira que não se consegue se enxergar sem ela. E agora? Quem sou eu? Né? Sem aquele cargo, sem aquela empresa, sem aquele trabalho. Né? Então, a gente precisa desvincular a nossa identidade da nossa carreira. Né? Quando você deve ter visto isso aí no auto-coach, né? Quando a gente fala da pirâmide do indivíduo, né? A gente divide ela em 3 partes ali, né? Então, você tem a base da pirâmide é o ser. É quem eu sou, né? Então, aí você tem logo acima o fazer, que são as minhas capacidades, o que eu posso. E no topo da pirâmide ali você tem o ter, que é as coisas que eu tenho, o meu merecimento, meus bens. E hoje em dia, né, a pirâmide está invertida, né? Então a gente vai pelo ter ali, né? E pelo fazer. E por último, o ser. Sendo que saber quem eu sou é a base para construir qualquer outra coisa, né? Totalmente. Tanto que a gente... Vou até falar que eu te convidei, que eu vou abrir a mentoria e que realmente, da minha mentoria ou também no seu trabalho, não adianta você começar alguma ideia, algum negócio, se você não sabe a direção que você está seguindo. Porque se você pegar a direção errada e com uma velocidade muito grande, cada vez mais você está distante da sua meta. E não tem mais rápido para o outro lado, né? Exatamente. Não adianta você ter um cara que é ignorante no sentido de não saber o que quer fazer e super motivado, porque ele vai fazer a coisa errada. Se ele não tiver um autoconhecimento, tanto de carreira, tanto dele mesmo, ou propriamente das suas fraquezas, das suas forças, seus pontos fortes, com certeza ele vai ficar dando cabeçada. E isso, o que faz de esforço burro, de gasto de energia, que gera desmotivação, que gera o fracasso, que fracasso, no caso, é de desistir mesmo. A gente sabe, a gente começou essa conversa de que é um processo, mas nós só vamos fracassar se nós pararmos. Não é meu caso. Eu acho que você também não. Vamos seguir. Tá. Porque não tem porquê. Tá todo no comecinho, acho que em 2 meses, o Usain Bolt mesmo falava. Eu treinei 4 anos para correr 10 segundos. Tem gente que em 2 meses não tem resultado, quer parar. Exato.
Exatamente. Né? E uma outra coisa que eu tenho comigo, que me ajuda muito, é pensar assim, que tudo é resultado. Sim, Né? O sim. resultado que a gente está tendo, o que a gente tem agora é um resultado. O que a gente quer ter é um resultado. Tudo depende da nossa entrega, da nossa performance, né? Sucesso ou fracasso é resultado. E todo resultado ele vem da nossa ação ou da nossa omissão. Né? Quando a Sim, gente desiste, a gente se omite para isso e tem um resultado. Fracasso é um resultado. Sucesso é um resultado. Que resultado que a perfeito. gente quer ter? Né? Não tomar decisão também é tomar uma decisão, né? E eu Exato. sempre falo, acho que em todas as minhas collab ou live sozinho, eu falo, resultado gera motivação, que é motivo para ação. Quanto mais você Exato. tiver resultado, mais motivado você vai ficando. E aí, vira um círculo virtuoso que você não vai querer parar de ter resultado, você se acostuma com aquilo. E isso é, como o Joel J fala, é o jogo do progresso. Cada vez mais vai ser Uhum. progressivo, progressivo, e nós vamos crescendo com isso. Isso é importante. A pessoa, eu costumo dizer também que felicidade para mim é me vencer todos os dias. É me desafiar e conseguir vencer essa fase que eu mesmo me pus nela. Então, eu acho que isso para mim é felicidade. Tem gente que felicidade é parar de trabalhar, viajar, mas se eles não tiver alguma coisa vinculada no coach que fala da segunda camada, que é realmente aquelas coisas que você imagina e você percebe por trás do que ele está pensando. É aquela coisa de, eu quero dinheiro, mas você quer o dinheiro para quê? Eu quero dinheiro para ter uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica, uma liberdade de fazer o que eu quero fazer. Então, ninguém quer um papel sujo, né? E isso também tem que ser muito bem colocado, porque além de saber onde você quer ir, você também, a partir de carreira e identidade, você tem que saber o plano que você vai fazer, ou seja, o como. E a gente tinha conversado também, é saber fazer as metas inteligentes, seja fazendo smart, seja fazendo que forma for, mas principalmente os três que eu acho mais importantes. Ela ser alcançável, não adianta você querer emagrecer 5 quilos até amanhã, que isso é irreal, só no UFC, porque o povo perde água, né? Mas depois recupera 20. Ela ser relevante, então seu porquê tem que ser muito forte, porque na hora dos problemas, na hora do desânimo, você vai lembrar do É porquê e aí por que você que você vai está se fazendo. agarrar, né? Exatamente. Mas aí o mais importante para mim é o tempo. É você marcar a data, porque aí não tem como você correr. Exato. Porque você chegar lá Exatamente. na data e você não fazer, ou você é um irresponsável, ou você é um frouxo. Desculpa a Sim. palavra. Mas não, e tem um processo mental em cima da data também, né? Quando você coloca assim, por exemplo, levando em consideração uma meta não esmartirizada aí, né? Então, Uhum. quando é que você vai começar? Segunda-feira. O mês que vem, né? Daqui um ano. Aí pensa, cada vez que você lê aquela meta, tá escrito assim, daqui um ano. Você nunca vai chegar nesse prazo. E aí você tá mandando a mensagem pro teu cérebro que tá tudo bem, você tá no prazo, né? Mas quando você coloca a data, 20 de agosto de 2020, a água bate na bunda, meu amigo, e teu cérebro bota para trabalhar rapidinho, né? Justamente, justamente. Você se descobre que você é muito mais capaz que você imagina que você é, e você vê que coisas importantes são mais importantes que você pensa. Ou seja, às vezes é uma urgência, só que aquilo não faz muito sentido você fazer. Você vai realmente priorizar. E aí você pôs data, vai ter coisas que se você não conseguir entregar, você vai deixar de lado, você vai fazer na próxima vez. Mas as coisas que são importantes, elas não que vão se tornar mais importantes, elas vão se mostrar mais importantes e você vai perceber melhor ainda o que você realmente é. Exatamente. De novo, né? O que você realmente é, né? Sim. Voltamos para a base da pirâmide, né? Onde a gente tem ali o ser, né? E quando a gente trabalha, por exemplo, as crenças ali, né? Você tem a crença de identidade, quando você sabe exatamente quem você é. Então, se você tem isso muito fortalecido, entendendo isso como a base da pirâmide mesmo, um resultado que custa para chegar no Instagram, né? Um cliente que não fecha, uma pandemia que vem, alguém que vem falar mal do seu trabalho, um comentário, como é que é? Um hater, né? O hater. Essas coisas que vêm
não te abalam. Porque você tem total consciência dos seus valores, né? Total consciência do seu porquê, das coisas que são importantes para você, das coisas que você acredita, dos seus pontos fortes. Então, o que vem de fora não te sabota. Quando Perfeito. você tem a base da pirâmide fraca, você está disponível para um sabotador. E aí interfere em todo o resto, né? Você não consegue construir uma carreira, você não consegue trabalhar suas crenças de merecimento, porque você está sempre se sabotando, então você nunca vai ter nada, né? A gente pode, até chega, mas perde, né? Quantas coisas a gente não vê sobre isso? Então, de novo, né? Tudo se constrói, a carreira, a meta, o plano, em cima dessa base, né, Edu? Com certeza. E digo mais, o que é sua essência, você sabe que você é. As pessoas que são próximas, que gostam de você, sabem quem você é. As pessoas que não gostam, os haters, as pessoas que vão dar opinião, porque opinião se fosse bom, não era de graça, né? E o que elas pensam da gente é simplesmente o que elas pensam. E a gente tem que ter o nosso ser muito forte. E realmente é o que eu penso. Igual você perguntou quem é o Eduardo. Pô, o Eduardo é o cara que tem aquela ambição positiva. Eu não quero ficar parado, eu quero crescer cada dia mais. E isso vai muito... Você começa a crescer, você começa a se entender quando você começa a descobrir os seus pontos fortes. E aí, pô, demorei 30 anos para chegar aqui. Mesmo com o Duas Engenharias, não sei se vou usar ela em algum momento, espero que não. Realmente ser líder, realmente ser comunicador e principalmente usar a minha didática. Vou contar uma história minha, que eu fiz um intercâmbio na Irlanda, mas antes de eu fazer o intercâmbio, eu fui professor numa escola técnica, onde ninguém queria nada com nada, e os professores os diretores mandavam passar a galera. Passa eles, porque eu não sei se tinha apoio do governo, esses negócios assim. E aquela frustração, porque, pô, eu tinha acabado de sair da primeira faculdade, de engenharia química, eu vou dar aula de química, super empolgado. E aí, realmente, nesse ponto, eu dei aquela desanimada. Mas depois que eu voltei do intercâmbio, as coisas pioraram, porque assim, eu falei, você volta com o inglês, não tem como não conseguir emprego. E as coisas hoje em dia acontecem muito rápido. Só que há males que vêm para o bem, né? Porque eu fiz o Enem novamente, entrei para a segunda engenharia, foi engenharia civil, mas no momento que eu entrei na sala de aula, eu falei, caramba, mas eu não lembrava que era assim. Eu acho que é disso que eu gosto. E aí que eu fui desenvolvendo, falei, nossa, eu tenho que, a partir desse momento, fortalecer esses pontos fortes, e quanto mais eu der valor aos meus pontos fortes, mais eu treinar eles, muito melhor eu vou ficar extraordinário. Agora, se for no ponto fraco, que é no caso do ensino básico brasileiro, todo mundo vai ficar na média para o vestibular e quem é bom em matemática vai mal em português e aí vai ser aquilo lá. E quando eu percebi isso, eu falei, agora eu vou fazer mestrado. Estou fazendo mestrado ainda, mas a pandemia me mostrou que eu posso dar o meu curso de gestão. Chamava gestão de projetos, hoje chama ideias em ação, porque ideia sem agir em cima não tem sentido, não vai acontecer nada. E quanto mais você dá valor ao seu trabalho, quanto mais você entregar, quanto mais você mostrar resultados, mais você se motiva. E a gente volta àquela história do resultado, né? E o resultado que vai levar na motivação, só que a motivação vai estar muito conectada à sua identidade também, ao seu ser. Uhum. Porque não adianta você ter uma motivação de, vou ser bem remunerado ou vou ser bem reconhecido, se você não se sente motivado, se você não se sente, como você diz, merecer aquilo. Porque às vezes a pessoa está ganhando super bem e não está no lugar que ela deveria estar. E isso é super comum de acontecer, só que aí volta naquele negócio da pessoa entrar na zona de conforto e o medo paralisar ela. Sim. É a ideia de você ter... Quando eu trabalho dentro das empresas, a gente trabalha muito o conceito de você ter as pessoas certas no lugar certo, né? Que isso traz extrema produtividade, melhora o resultado de uma forma extraordinária, né? Então, a gente trabalha muito essa questão dos perfis dentro da empresa. Mas, trazendo para o lado pessoal, o que acontece muito também, Edu, eu tenho alguns clientes que são médicos, advogados, né, que têm carreiras jurídicas, estão infelizes. Né? Tem uma cliente minha, que ela é concursada do TJ,
né? Um concurso super concorrido. E durante o processo, ela descobriu que ela nunca quis aquilo ali, que o sonho dela é ser médica. Eu falei, mas acho que tu tá fazendo aí, Como assim? né? E aí, assim, tem um histórico de família, né? Então, a identidade dela era fraca, ela não sabia quem ela era, o que ela gostava, né? Os pontos fortes dela, os talentos dela. Como ela tinha uma identidade fraca, ela se deixou levar pelo meio, né? Então, ela veio de uma família de juristas, né? E ela seguiu o mesmo caminho. Ela foi literalmente com a manada, né? Ela não se colocou em momento nenhum, ela foi com a manada. E no meio do processo, quando ela descobriu que ela não queria aquilo ali, ela já estava concursada, trabalhando aqui no interior, extremamente infeliz com uma carreira que todo mundo sonha, né? Sim. Tantas pessoas querendo e ela infeliz. E aí ela resgatou um sonho de criança que não, mas peraí, eu me lembrei que eu queria ser médica, né? E aí quando ela chegou para mim no processo, olha a ideia dela. Não, eu vou trabalhar mais X anos aqui no TJ para que eu tenha dinheiro para largar tudo, para fazer um cursinho para ir entrar para medicina. Meu Deus do céu. Isso é quando mesmo? É para quando que você quer esse sonho? É. Sabe? Então, olha. É para essa vida ainda? É para essa vida ainda? Não é isso, né? Ela estava tão vinculada, né, a essa carreira que era da família, não era dela, que ela estava dando uma volta gigantesca para chegar onde ela queria, por medo de decepcionar, né? Como a base da pirâmide dela, da identidade dela ali estava fraca, né? Ela estava trabalhando com tudo o externo. Então, tudo que falavam para ela pegava. Faz direito, faz concurso, fez concurso, vai para o interior, foi para o interior. Quando ela se deu conta, ela estava vivendo uma vida que não era dela. Ela construiu uma carreira que as pessoas almejam, né? Em cima de uma coisa que ela nem de longe queria. Olha que loucura. Simplesmente Me tomou uma vaga de alguém que tá super feliz lá. Exato. Travou. Exatamente. E aí você entra naquele espiral, né? Porque ela tomou uma vaga de alguém, ela não estava feliz, e aí essa pessoa que era para estar naquele lugar tomou uma vaga, e um detalhezinho na vida de alguém interfere na vida de muita gente, né? E isso não é tão perceptível. Efeito borboleta, né? Efeito borboleta, total. Voltamos à borboleta, né? Voltando à borboleta. Teve um amigo meu também que ele falou: nossa, mas você formou na segunda faculdade, esse é da primeira faculdade. Ele falou: por que você dá tempo de fazer trainee? Eu falei: cara, não quero ser trainee, velho. Não tem perfil pra ser trainee. Ainda mais com 30 anos. Fazer trainee com o meu chefe vai ser o cara mais novo que eu. Não que isso me desmereça, mas assim, agora eu descobri o empreendedorismo, eu vou tentar fazer isso. Não é que eu vou tentar, eu vou fazer isso. Não é. Ah, bom. Não é. Eu tinha mania muito de falar tentar, e tô tirando essa palavra, que ela não existe no meu vocabulário, mas ela ainda tá aqui, tem que tirar. E aí eu contei para outro amigo meu, esse outro amigo meu é empreendedor, e ele falou assim: quantos milionários você já viu que começaram no trainee? Tem alguns, né? Lógico que tem, viram diretores, que viram CEO, mas, cara, vai demorar quantos anos para isso? 30? Se o meu foguete gastar 80% do meu combustível no começo, mas depois chegar onde eu quero chegar, vai ser de uma hora para outra. E assim, não tem muita diferença para mim agora se eu tenho uma condição assim, eu tenho os investimentos, consigo me manter. O meu mestrado, por causa era para o semestre aí já, porque eu já estava combinado algumas coisas, mas prorrogou a bolsa, então eu consigo estar levando. E tá no finalzinho, falta um negocinho, então eu consigo fazer esses projetos em paralelo. Ontem mesmo eu falei com do meu primo lá do Mato Grosso, né? Ele já me chamou para conversar a respeito do projeto, fazer um plano de negócio. E isso muito provavelmente, o meu Instagram não tá bombando de 13 curtidas, mas muito provavelmente foi ele que viu eu falando de gestão e de projetos lá, né? Não foi do nada. Eu não cheguei para ele e falei: eu sou formado eu tenho MBA em gestão de projetos. Em momento nenhum falei isso. É que parece que não dá ibope, mas as pessoas estão vendo. Elas podem não curtir, mas elas estão vendo. E eu acho que é importante. Olha a importância da gente saber o que a gente quer, né? De ter direcionamento. Sim. Então, quando você fez a faculdade lá de engenharia, você tinha um objetivo.
Então você, dentro da sua Financeiro. identidade financeira, mas era um objetivo, né? Moleque não sabe exatamente o que é. Você vai, engenharia em Mas 2009, quando eu olha, entrei, tava bombando. o Murilo Gun fala muito isso, né? De tudo que a gente aprende na vida é bagagem, né? E serve pra gente ser criativo, porque quanto mais coisas a gente conhece, mais combinações a gente consegue fazer. Então, Ele vamos, fala por muito exemplo, de tenta fazer um caminho diferente hoje. Ele fala de combinatividade. Que coisas diferentes. Por exemplo, essa analogia que você faz com foguete, eu não sabia, eu jamais faria. Você sabe fazer isso porque, lógico. Porque tu tem uma bagagem que em algum momento te deu uma lógica para isso, né? Claro. Então, nada é dispensável, né? Tudo é aproveitável. A gente tem que aprender a fazer, como diz o Rani, fala, a combinatividade das coisas. Você combina a engenharia com a gestão e tá tudo certo, né? Perfeito. Eu fiz uma imersão esse fim de semana também com o meu professor de coaching e ele fala muito provavelmente é a combinabilidade, mas ele fala de crescer os caminhos neurológicos. Então seria, por exemplo, eu estou falando de gestão e estou falando de empreendedorismo quando vamos dizer assim, esses dois neurônios se encontram, ele faz uma faísca e fala, olha, eu posso juntar os dois e fazer um curso online, um infoproduto. E realmente é isso. As coisas que, às vezes... Tá certo que os dois tinham sentido, mas algumas coisas nada a ver. O Mário, que é o meu professor, ele usou bicicleta com empreendedorismo. Vou começar a alugar bicicletas, assim. Coisas que não tem nada a ver, elas realmente podem se combinar. E disso pode sair um negócio. Às vezes não pode ser um negócio, pode ser um hobby, pode ser um conhecimento que lá na frente, se a gente pensar que é carreira e identidade... Não temos que pensar, às vezes, no curto prazo. Às vezes é médio, às vezes longo. Nunca deixe suas ideias, às vezes, nunca jogue elas fora. Às vezes, engavete elas, que uma hora você pode usar ela. E quando você... E assim, a gente tem aprendido a fazer muito isso com conteúdo, né, de trazer a nossa bagagem para dentro do conteúdo, né? E às vezes você lembra de umas coisas assim que você fala... Não, isso não conversa com o meu persona, com o meu público, conversa sim, né? Eu jogo tudo lá. Hoje eu falei de desenho animado. Mas é esse exercício, né? De você pegar coisas que fazem parte da sua identidade, né, da sua formação e usar no que você está fazendo agora. A coisa... Você não é a sua carreira, mas a sua identidade está ali dentro, né? Não pode ser o contrário. Você perder sua identidade, né? E achar que o seu RG agora é um crachá, né? Você falou da bagagem, eu lembrei uma situação, isso, bagagem e conteúdo. Ó, fiz uma combinabilidade aqui. Eu vi, fazia 10 anos, não sei se você vai lembrar, da Copa de 2010, não sei se é ligado a futebol ou não, que o Luis Soares, do Uruguai, ele tirou um gol de Gana no último lance com a mão. E depois o cara de Gana errou e foi para os pênaltis e o Uruguai passou para a semifinal. E aí eu fiz uma pergunta lá. Jogo sujo ou Salvador da Pátria? Fiz uma enquete. Isso fiz porque quis fazer. Só que ao mesmo tempo que eu fiz a enquete e eu coloquei ela no outro dia, me deu um estalo, eu falei, cara, isso é valores. Ele colocou o patriotismo dele antes da honestidade. Na verdade, para mim também ele foi salvador, porque se ele tinha um recurso e ele foi expulso, estava dentro do jogo. Então, para mim, não tinha jogo sujo. Mas para algumas pessoas, a minoria, era jogo sujo, porque o valor da honestidade para essas pessoas era tão forte que ela deixaria entrar. Eu não, eu salvaria meu país. É uma Copa do Mundo de 4 anos. Quem é brasileiro sabe que o negócio ferve. E isso foi simplesmente um estalo. Falei, meu Deus, eu vou fazer. Aí depois eu fiz um vídeo, falei de valores, falei que a teoria diz que quando você está num dilema ou alguma coisa, é aquilo que vai te fazer tomar a decisão. Exato. E teve tudo a ver, foi simplesmente uma coisa que eu não pensei e tudo é conteúdo. Qualquer coisa que você imaginar é conteúdo. E quanto mais simples, sem ser simplista, você passar o conteúdo, as pessoas vão entender com muito mais facilidade. Às vezes a gente tenta complicar. A Mara acabou de entrar aí, ela estava no grupo de aceleração comigo, eu dei uma aula lá de gestão, meu Deus do céu, ela falou que eu fui
puramente técnico. E eu estava nessa transição de melhorar minha comunicação, e depois eu dei uma outra mentoria e ela já falou, nossa, melhorou bastante sua comunicação. E é que a gente não percebe, porque às vezes o nosso ambiente está muito irrigado dentro da gente. Por fala do dia a dia, né? Sim, a gente usa... vou fazer o link de novo com a identidade, né? Às vezes a gente está tão... A nossa identidade está fraca, né? Então a gente está tão ali focado no fazer, né? Na nossa capacidade, no nosso título, no nosso cargo, né? Então, por exemplo, se você começar a conversar aqui comigo numa linguagem de engenharia, eu vou boiar, né? Mas talvez a gente está tão dentro, né? Daquela carreira, daquela coisa, que a gente esquece da comunicação, né? A gente esquece a nossa identidade e a gente usa isso para fortalecer aí o nosso... às vezes até para gerar autoridade, sabe? Uhum. Só que quando você vai falar com um grupo técnico, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Eu acho que a internet com a democratização de tudo isso, nos mostrou da nossa cara. E realmente não era tão simples a gente ver isso. Só que é tanta gente repetindo essa premissa, aí já usei uma palavra difícil, ó, que realmente não tem sentido nenhum a gente falar difícil. Pra quê? Nós estamos querendo provar o quê pra quem? Nós temos que falar... às vezes isso não é nosso, né? Sim, a gente tem que passar as coisas que as pessoas entendam da forma que entendem. Mas isso, às vezes, pode estar dentro do ambiente, nem é por mal. Mas pessoas que, puxando para o outro lado, as pessoas que querem ganhar autoridade falando difícil, não tem sentido nenhum. Elas estão passando a vergonha, na verdade. Você vai ganhar autoridade quando você traz autenticidade, né? Sim. Então, é quando você é você mesmo. Então, quanto maior você tiver a sua identidade fortalecida, né? As coisas parece que combinam, né? Por exemplo, palavras que combinam. Por exemplo, você trouxe, né? O futebol é uma coisa que combina com você. Né? Eu usar os exemplos do futebol é tosco, né? Tosco. Agora, isso faz parte da sua identidade. Então, você trazer exemplos como esse, conversar sobre isso, você impulsiona a sua carreira, o seu negócio, através da sua identidade. Né? Então, olha a importância da gente saber de verdade, né, quem a gente é, quais são os nossos talentos, no que a gente é bom, né, os nossos pontos fortes, os pontos a melhorar, né, fortalecer isso para a gente poder impulsionar a nossa carreira, seja lá o que a gente faça, né, independente do nível de carreira. Né? Eu tenho Você falou uma coisa de... Pode falar. Tem um livro que eu mais gosto, chama As 16 Leis do Sucesso, não sei se você já leu, do Jacob Petrie. E eu tava vendo a arrancada dele, porque eu sou super fã. Ele é capa azul, capa laranja do Triunfo. Ele é do Além do Triunfo do Napoleão Hill. E aí o Jacob Petrie falou: quanto mais você gerar valor para outra pessoa, proporcionalmente você vai ganhar com isso. Você vai ganhar financeiramente com isso. Então, assim, é totalmente consequência. E no meu caso, eu acho que no seu caso, nas pessoas que estão na internet realmente, não é igual como a Liz fala, não é fazer 6 em 7, é para ensinar porque o dinheiro vem, a gente fica feliz com o resultado dos outros. Porque a pessoa veio, primeiramente, que ela confiou na gente. É a primeira coisa. E segundo, realmente, se ela implementar, se ela fizer agir em cima daquilo que a gente está ensinando e ter resultado, cara, isso é muito motivador para a gente continuar, porque isso mostra muito um caminho trilhado que a gente tem que seguir. E é ponto forte total. E está muito atrelado também ao propósito, né? O nosso propósito. Cara, eu quero... Por quê? Eu vou dar um exemplo. Quando começou a quarentena, comecei a estudar igual um maluco. E eu estava na casa dos meus pais. Eu voltei para lá para a quarentena. E aí, eu acordava 8 horas da manhã e ficava até, sei lá, 11 da noite. Basicamente mais estudando, às vezes fazendo meus slides, porque aí eu comecei a descobrir paleta de cores, comunicação, fazendo minha apostila e tal. E a única forma que eu consegui explicar para minha mãe que eu não estava ficando maluco era assim: mas como é que as pessoas estudam para concurso público? Elas se trancam das 6 da manhã à meia-noite. Mas eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô fazendo a mesma coisa, só que eu não tô fazendo para concurso público, tô fazendo para o empreendedorismo. Quando tudo isso passar,
eu vou estar muito à frente de muitas pessoas e você não está enxergando isso. E aí vai muito aquele negócio que a gente estava conversando, da comunicação. Às vezes é necessário fazer metáforas, às vezes é necessário fazer historinha, às vezes é necessário fazer analogia. Porque a gente tem que fazer, entender, como diz as pessoas lá no Instagram, ou de lançamento, ou de qualquer outro tipo, uma velhinha, uma criança de 10 anos tem que entender o que você está fazendo, senão você não explicou direito. E eu custei chegar a explicar, assim, primeiramente para nós mesmos, colocar no papel, falei, meu Deus do céu, não tá claro ainda. E você escreve aquela centena de frases que pode virar milhares de conteúdos também, até facilita no fim das contas, né? Você falou aí sobre como a gente fica feliz com o resultado do outro, né? A gente quer ensinar, né? O dinheiro, ele vem, mas a gente quer outras coisas, né? E isso está muito ligado aos nossos valores, né? E eu tenho visto muitas pessoas com valores diferentes na internet, querendo fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa que está aqui com o valor do dinheiro muito alto, ela está pelo dinheiro, provavelmente ela não vai ter um resultado sustentável. Pode ser até que ela tenha um resultado imediato, mas ela não vai ter um resultado sustentável. Né? Porque não tem autenticidade, né? Não tem a máscara cai. Exato. E não que seja um problema a pessoa ter dinheiro como valor, o valor é individual. Mas os nossos valores, eles têm que estar diretamente ligados aí com a nossa carreira, com o que a gente faz, né? Quantas pessoas eu conheço dentro de empresa, eu atendo empresas físicas, né? A minha empresa de treinamento. Quantas empresas a gente conhece que as pessoas estão ali e os valores pessoais conflitam com os valores da empresa? E aí você tem um funcionário que não produz e uma empresa que não tem resultado. E aí quando você vai fazer a análise gerencial, empresarial, você vê que o valor daquela pessoa é diferente do valor da empresa. E aí conflita. Então, de novo, né? Se eu não sei quais são os meus valores, né? Quais são aquelas coisas que eu acredito, que eu não abro mão, né? Que vai fazer parte do meu processo de decisão, impulsionar, eu não consigo fazer escolhas de carreira, escolhas de empresa que eu quero trabalhar, de clientes que eu quero trabalhar. Os nossos valores interferem nisso também, de produtos que eu quero vender, de coisas que eu quero falar aqui na internet, de posts que eu vou fazer, porque eu começo a falar qualquer coisa. E quando aquilo fere o meu valor, aí eu me saboto. Às vezes inconscientemente, eu não quero mais, eu desisto, eu não entrego o resultado, eu não faço, porque está conflitando com algum valor. Né? Então, e as coisas não acontecem, entender. Não acontece. Parece que é a vida mesmo te travando, mas na verdade, realmente são seus valores. É você mesmo que fala, cara, você não pode fazer isso. Às vezes é até a sua consciência, mas você tem que entender isso. E isso é muito interessante, né? Porque isso também vai se ligar a crenças, seja elas positivas ou negativas, e é uma escalada que a gente tem que fazer. Você falou de valores, e também é muito interessante, como eu falei, caminho, o primeiro é lealdade, o segundo é conexão, e eles estão muito interligados. Se uma pessoa tirar uma dúvida ou alguma coisa desse sentido, cara, eu paro tudo para ouvir o que ela tá falando, deixa eu ajudar. Então, assim, por isso que eu percebo, assim, cara, não tem como. Quando as coisas começarem a fluir, as coisas acontecerem, não tem como não dar resultado. Porque eu vou pegar na mão. Não é porque, mentoria tem que pegar na mão. Cara, se eu não pegar na mão, eu vou ficar maluco. Faz parte do seu valor, né? Exatamente. Cara, eu tenho que entregar alguma coisa. Não que queira reconhecimento, não que eu queira depoimento. Aqui, nossa, se você tá me procurando para tal coisa, eu vou te ajudar com tal coisa e você vai chegar onde você tem que chegar. Sim. E para mim... É aquela coisa, né? O que você faria se o dinheiro não existisse? Exatamente. É assim, se você ganhasse na Mega Sena de 30 milhões, você continuaria fazendo? Continuaria, mas eu ia botar um puta tráfego, porque eu queria ajudar muito mais pessoas. Eu ia investir em tráfego, mas eu ia fazer a mesma coisa. É verdade, eu ia fazer a mesma coisa. Hoje foi interessante que eu joguei primeira vez que eu tô fazendo lá o curso da Liz, eu tava na 13ª, primeira vez que eu joguei. Eu não joguei hashtag, não. Eu joguei só ideias e tira do papel. Tirando tira do papel, que a grana não tinha 2 pessoas só. Falei, meu Deus do céu, esse negócio aqui não tá mal explorado. E
Me vejam, pessoas, me vejam, que eu tenho muita coisa para entregar aí. Outra coisa que agora que eu lembrei aqui, eu abri uma caixinha e pedi para me descrever com uma palavra. Por duas coisas. Primeiro, para ver como é que as pessoas me viam, e segundo, para chancelar se realmente era aquilo. E realmente, as pessoas me viam como focado, determinado, disciplinado. Falei, meu Deus do céu, mas como que eu vou estudar isso para ensinar para as outras pessoas? Porque o seu ponto forte é aquilo que você tem que ensinar. Mas, no meu caso, mais ainda, se não for científico ou não tiver algum embasamento assim, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou ensinar a pessoa a ser disciplinada? Produtividade eu sei, mas disciplina é diferente de produtividade. Ok, você pode ajudar a fazer uma rotina, pode ajudar a fazer um quadro, eu chamo de QR, né, quadro de rotinas, que é o da semana, mas isso não é disciplina. Só que se eu sou disciplinado, se eu sou perseverante, se eu sou inovador, igual as pessoas falaram, lógico que eu vou a fundo, porque eu sou muito estudioso, eu vou a fundo e vou entender o que é a raiz do, como é que é a causa disso ser, porque aí eu vou ensinar as pessoas a ser assim. Porque para nós... Porque isso fez sentido para você, né, Edu? Exatamente. O que a pessoa falou fez sentido para você, porque se não fizesse, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Às vezes que pode mudar muito pela nossa identidade. Às vezes, por exemplo, se eu pedir opinião, quando não peço opinião, quero nem saber, mas se eu pedir opinião e a pessoa falar uma coisa que eu não tinha nem pensado, aí vai muito da identidade, porque aí, vou parar e vou refletir. Porque se ela falou, ela tá vendo isso em algum momento, né? Exatamente. E aí, às vezes, é interessante você ir conversar com a pessoa e ver por que você está vendo isso. Me descreve um pouco mais, deixa eu entender como você está vendo. Porque o interessante do ser humano, diz que o ser humano não tem superpoder, mas o superpoder do ser humano é o aprender. Só não aprende quem é preguiçoso. E aí, se você for atrás, você vai chegar no ponto de entender o porquê ela te enxerga assim. Porque além de você ter sua identidade, você tem que entender a percepção das outras pessoas. Porque isso vai te fortalecer, às vezes, você tem um ponto forte. Falando de ponto forte, da minha didática, um amigo meu, quando eu postei uma foto minha no estágio de docência aqui na faculdade, ele falou, cara, você tinha que estar dando aula há muito tempo. E às vezes está na frente, está embaixo do nosso nariz. Muitas pessoas já viram isso, menos a gente. Por isso que é importante a gente estar num ambiente que puxa nós para cima, né? Que tenha sinergia. Dentro do desenvolvimento humano, o conceito de identidade é aquilo que os outros veem. Identidade é aquilo que os outros enxergam em você. É a percepção dos outros de você. Exato. Quando você faz um trabalho de desenvolvimento, por exemplo, inclusive dentro da mentoria tem essa atividade que é, ok, você vai construir os seus pontos fortes baseado também na percepção dos outros. Então, o primeiro passo é pesquisa externa. Né? O que as pessoas enxergam? Quando falam assim, Eduardo, o que vem em mente? Aí a pessoa fala disciplinado. E aí você vai receber aquilo e você vai fazer o filtro. Mas peraí, será que eu sou disciplinado, né? Ou eu sou produtivo? Tem uma diferença, né? Não, legal. Se ela está me enxergando como disciplinada, é porque eu estou, em algum momento, mostrando, comunicando isso. Né? Seja com ato, seja com palavras, seja no meu conteúdo, né? Então, é isso que a gente precisa explorar. E por outro lado, também entender, por exemplo, se você se classifica como uma pessoa humilde. Não, Michelle, eu sou uma das minhas características, eu sou humilde. E aí, quando você vai na percepção, isso não aparece. Aparece, por exemplo, que você Qual o contrário de humilde? Arrogante? Vamos arrogante. Arrogante, obrigada. Apareceu lá arrogante. Aí você fala, nossa, mas eu me acho humilde. A pessoa tá me vendo arrogante, né? E aí, nesse momento, a gente tem que trabalhar a crença de identidade para, baixa o ego, desce ele, né? E vai avaliar. E que comportamento que você teve, que você tem, que a pessoa tá te enxergando assim. Né? Porque não vem do nada. As pessoas não enxergam do nada. As pessoas enxergam o que você comunica. Perfeito. Comunicação verbal e comunicação não verbal. Né? Então, a gente precisa olhar para um todo. Né? A percepção do outro, ela contribui para as nossas crenças de identidade, mas elas não podem ser só elas. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Porque senão qualquer coisa diferente que vier me abala, me derruba. Eu ferro com a minha carreira, eu ferro com o meu conteúdo.
Exatamente, vira os três porquinhos, né? Que aí qualquer soprinho te derruba, né? Você não tem base forte, né? Exato. É isso aí. Vamos de novo na base, né? Então, Uhum. qualquer carreira que eu queira construir, ela tem que estar alicerçada ali nos meus valores, nas coisas que eu sou boa, né? Porque eu sempre falo, Edu, que tudo que a gente foca expande, né? Então, se Perfeito. eu ficar focada naquelas coisas que eu sou ruim, que eu preciso melhorar, nos meus pontos fracos, são eles que vão aparecer. Na hora. O Vai contrário, pular o no seu. contrário também é verdadeiro. Exatamente, na hora vai aparecer. Exato. E outra coisa que eu acho interessante, que também é um ponto meu, é que proatividade. Eu odeio pessoa que acha só problema. Isso eu estava respondendo, era até uma pergunta da tarefa minha de mentoria, e eu não conseguia achar uma bandeira que eu podia defender. Aí eu falei, nossa, eu não estou achando. Porque é aquele negócio, racismo, cachorrinho, feminismo. Cara, eu não tô enxergando. Aí ela foi me explicando, eu falei, cara, eu já sei. É a pessoa que não tem proatividade, ela não quer ajudar o outro, assim, de tomar frente mesmo. Fala, olha, eu posso fazer um pouquinho a mais. Isso que me deixa. Meu Deus do céu, por que você é chato assim? Por que você é negativo assim? Pra quê? A vida é tão abundante, para de ser assim. E eu falei, cara, vou defender essa bandeira, eu tenho certeza que muita gente vai se conectar com isso, porque a gente vê pessoas negativas a todo momento. Sim. E quanto mais as pessoas falam, né, mais resultados negativos elas têm, né? Porque aí Isso aí é vem toda uma outra questão, né, por trás. é a frequência da vibração, né? Exato. Se tiver vibrando na negatividade, você vai trazer coisa negativa para você. Lei da atração, lei da É um substituição. conjunto, né? Não é? Perfeitamente. Se eu passar o dia meditando, falando eu vou ter sucesso, eu tenho sucesso, não vai adiantar, né? Eu tenho que pensar e agir, né? As pessoas querem ler o Milagre da Manhã e acham que pronto. É igual ideia. Se Pronto, você não vai botar em ação, acontecer. não vai acontecer. Exatamente. Não vai É acontecer. ideias em ação, né, Edu? Ideias é ação, pô. Ideias é ação. Se não botar ação, o resultado é zero. É legal você ter umas ideias, você ficar pintando na sua cabeça, nossa, mas quando eu tiver aquilo? Ai, se eu chegar naquilo, eu vou ser feliz. Cara, é a jornada que é gostoso. Tá certo que no Exato. comecinho da jornada dói um pouquinho, mas, cara, Mas, a fala gente fala máquina. isso, a gente vai ter muita história para contar, né? Vai. A jornada do herói tá sendo construída. Nossa, eu tô achando que tá faltando um Exatamente. minuto. Eu tô olhando aqui, acho que falta um minuto já. Passou rápido, né? Tá. Ele já vai acionar aqui. Edu, deixa um recado pra galera aqui. Cara, põe suas ideias Pra em ação, ficar. pelo amor de Deus. Seja proativo, vai pra cima, acredita em você mesmo. E se você tá pensando em carreira, vai de acordo com a sua identidade, vai de acordo com o que você acredita. E porque se você estiver dentro do lugar que você acredita, o ambiente que você acredita, seus pontos fortes vão aparecer e os resultados vão gerar motivação, que é o resultado, que é o motivo para ação, para ter mais ação. E o ciclo virtuoso vai ter cada vez mais resultado e você vai ficar feliz pra caramba. Show de bola. Edu, adorei nosso papo aqui. E eu Vamos espero marcar que outro. as pessoas possam assistir essa live. Eu vou deixar salvo lá no GTV. E que a gente possa cumprir aí, né? Nosso objetivo de ajudar muito mais pessoas. Com certeza. E vai ter outras lives, se Independente Deus quiser. que for. Se Deus quiser, eu vou conseguir vender algumas mentorias. Se não tiver, também tá tudo bem. Vai ter a mentoria gratuita. Se Faz parte tiver, do se abrir mentoria e processo. quiser que eu dê uma palhinha lá, eu vou humildemente falar de algumas coisas, o que você quiser, porque se a gente falar com muita certeza, as pessoas acreditam. E tem que passar a verdade nossa. A verdade é essa. Exatamente. É a nossa verdade, né? Com certeza. Nossa verdade. Total. Show de bola. Edu, obrigada. Foi um prazerzaço falar com você, conterrâneo. Muito obrigado. Vou Ó, tirar uma fotinha próxima da praia. live. Próxima live. Será que eu Não, tirei? vamos. Não, gente, se soubesse a gambiarra que eu tô aqui, peraí. Deixa eu segurar isso aqui. Eu tô com isso aqui, ó. Não, eu tô. Olha isso aqui. Nossa, Melhor meu Deus. suporte. Vai cair? Eita. Vai cair, 15 segundos. Aí. O meu marido quer me matar, ele compra suporte, um monte de coisa, eu quero usar isso aqui, entendeu?
Não, tem que usar o que funciona, não tem problema. Funciona. Muito Edu, obrigado.